Um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, o Senhor é o pastor que me conduz. Essa é a palavra-chave para compreendermos a motivação, os ensinamentos presentes na liturgia desse final de semana. O Senhor é o pastor que me conduz. Diz aqui o texto do Evangelho, Jesus, ao desembarcar da barca, ao sair da barca, ao desembarcar, contemplou, viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Talvez o que mais exista no mundo de hoje é justamente isso. Uma multidão, muitas pessoas perdidas, desorientadas, no fundo, sem saber para onde ir, deixando-se motivar por mais diversas circunstâncias e situações, mas nada que leve ao céu, nada que leve a Deus. É nesse sentido que podemos nos perguntar: é o Senhor, o pastor, que me conduz? É por Jesus que eu me deixo conduzir? É pelos seus ensinamentos? É pelo Evangelho? Ou seria pela minha raiva? Pela minha cólera? Pela minha angústia? Pela minha falta de esperança? E às vezes colocamos em primeiro lugar, na hora de tomarmos as nossas decisões, na hora de buscarmos as nossas motivações. É de fato em Deus que buscamos? É na palavra, nos ensinamentos de Jesus, que estão a maneira com que eu tomo as minhas decisões? Ou sou sugado pelo mundo e não coloco, na verdade, Jesus em primeiro lugar? A leitura também nos fala de abandono, nos ajuda muito a compreender a mensagem da primeira leitura de hoje, profeta Jeremias. Jeremias escreve num contexto, num momento dramático da história de Israel, mais ou menos uns 600 anos antes de Jesus nascer. Deixa o padre contextualizar que a mensagem fica mais clara. Quando Jeremias escreve, Israel estava passando por um turbilhão. Tinha um rei que, ao invés de se preocupar com o povo, e naquela época, para a gente entender, Israel era um estado chamado teocrático, era tudo a mesma coisa. O rei, ele era o rei, ele, na verdade, seria aquele que coordenaria a vivência da fé, da religião, ele é o que tomava a decisão, é o que julgava, né? E quando o rei errava, o desastre era completo. Naquela época havia surgido um grande império, o Império Babilônico, que começou a expandir, dominar e, evidentemente, cobrar impostos. O rei, ao invés de perceber a circunstância muito maior que ele, para não pagar os impostos, porque ele vivia no luxo da corte, e pagar os impostos significa ter menos dinheiro para o luxo, ou seja, se preocupando somente consigo mesmo, ele optou por confrontar Nabucodonosor, o imperador da Babilônia. Nabucodonosor fez o cerco, né? Na hora de tomar a decisão, o rei não pensou nas consequências, né? E cercou, o exército de Nabucodonosor cercou. O que o rei fez? Tentou fugir. É isso que está falando o profeta aqui. Está falando justamente isso. Abandonou. Bom, acabou sendo morto por Nabucodonosor, que colocou lá um interventor. O interventor, Sedecias, para conciliar, ao invés de tentar uma conciliação para o bem de todos, ele novamente partiu para o confronto. Nabucodonosor perdeu a paciência, sitiou, destruiu o templo, a cidade de Jerusalém, o país,
Quem sobreviveu foi levado cativo, prisioneiro para a Babilônia. É por isso que o profeta fala, o Senhor vai buscar lá nas nações as pessoas que foram levadas. Esse sim vai surgir, o descendente de Davi. Esse vai de fato nos conduzir para Deus. É lógico que o profeta, quando fala, ele estava imaginando uma situação que talvez ele próprio fosse conhecer, imediato, né? A gente pensa sempre no imediato. A profecia foi longe, demorou 600 anos. E é Jesus, o descendente de Davi, que é o nosso Salvador, que dá o sentido para as nossas vidas. É isso que Paulo, na sequência da carta aos Efésios, que começamos semana passada, é isso que Paulo nos lembra. É em Cristo Jesus que encontramos o sentido. Ele fala para os Efésios que não é uma comunidade de judeus. A Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e lá floresceu, a partir dos pagãos, verdadeiros seguidores, convertidos a Cristo Jesus. É para esses que Paulo fala, olha, em Jesus que está o sentido. Acabou essa divisão de judeus e pagãos. É isso que Paulo cita na leitura. Aonde existe Deus, não existe. Aonde o que favorece, o que prevalece, é o projeto de Deus, é Cristo que se sobrepõe. É o Evangelho, com os valores do Evangelho. O amor, a unidade, a fraternidade, edificando justamente a partir do Evangelho de Jesus. Quando não existe essa prioridade de Jesus ser o centro, aí seremos ovelhas perdidas, sem pastor. É isso que Jesus enxerga. É muito interessante a atitude daquelas pessoas. Olha, vamos recapitular o Evangelho. É a sequência do Evangelho em que Jesus havia enviado os discípulos em missão. Semana passada, semana retrasada, hoje eles estão voltando. Começam a partilhar com Jesus tudo o que tinha acontecido. Jesus percebe todos cansados, né? Vamos no barco. A intenção de Jesus é clara, olha, vamos parar um pouquinho. Aconteceu tantas coisas. Vamos pensar um pouquinho sobre o sentido de tudo isso que está acontecendo. Às vezes, o que falta para nós é justamente isso. Uma parada. Vamos olhar no sentido mais amplo, os desdobramentos de nossa vida, no dia a dia, justamente para poder nos perguntar, é o Senhor o pastor que nos conduz? Quando a gente não para, não reflete, a gente fica perdido. E nesse refletir, evidentemente, um voltar-se para Deus, um momento para rezarmos, para agradecer, para dar um sentido em Deus, em tudo aquilo que está ao nosso redor, para que o Senhor possa ser verdadeiramente o pastor que nos conduz. Descansar, rezar, refletir. Mas aí que vem a leitura, né? Chegando do lado de lá, está todo mundo lá esperando. Todo mundo lá. Quanto tempo demorou no seu tamanho desse lago? Talvez meia hora? Talvez meio-dia? Não mais que isso. Foi o tempo que eles tiveram. Por que as pessoas correram? Porque uma vez se reconhecendo perdidas, desorientadas, sem saber para onde ir, eles enxergam em Jesus Cristo o caminho para a salvação. Eles enxergam em Jesus aquele que dá o sentido. É por isso que eles correm. Chegam do lado de lá, desorientados, perdidos. Talvez nem falando, somente olhando. E Jesus percebe ali, digamos, o sofrimento. Isso move Jesus. Tem aquela verdadeira compaixão. Que tempo que eles tiveram?
Eu brinco assim, você imagina a seguinte situação, né? Você com um monte de afazeres, você com um monte de responsabilidades, com um monte de tarefas. Tem pessoas que chegam a fazer listinha. No meu tempo fazia na mão, hoje faz no celular, né? E aí vai, isso eu fiz, isso eu já fiz. Pronto, agora eu faço isso. Olha, agora acabou, vou descansar. Toca o telefone. Mãe, olha, eu estou deixando os netos aí porque eu estou precisando resolver. Pai, é o seguinte, quebrou a torneira aqui, eu fechei o registro. Você não pode vir aqui consertar porque o seu neto não pode tomar banho. E aí você coloca um monte de situação imprevista que muitas vezes a gente achou que ia descansar e está ali na frente. Para dizer assim, parece que o tempo não basta. Parece que o dia devia ter 25, 26, 27 horas. A semana ter 8 dias. O mês ter... Não, um mês não pode mudar. 30 dias só, porque senão depois o pagamento não dá, né? Mas vamos supor que o tempo não dá. A grande palavra para nós é justamente essa. Que tempo que teve Jesus os seus discípulos? Uma travessia de barco. Meia hora. 2 horas. 3 horas. Tempo é uma questão de prioridade. Tempo é uma questão de que nós que colocamos em primeiro lugar. Tempo é uma questão dos valores que nós assumimos para nós. Se Jesus é o pastor que nos conduz, não vai faltar tempo. Nós vamos conseguir nos organizar, nós vamos conseguir rezar, nós vamos conseguir parar e refletir um pouquinho, porque o Senhor é o pastor que nos conduz. Se não fizermos, seremos as ovelhas perdidas, atordoadas, não sabe o que faz, que vai na onda e consequentemente se perde o sentido para tudo. Precisamos nos deixar guiar por Jesus. Que Ele seja realmente o que nos conduz. Não estamos perdidos. Temos uma orientação para seguir nas nossas vidas. Os ensinamentos de Jesus. Se é a partir dali que buscamos as nossas motivações, tudo tem sentido. Senão, seremos ovelhas perdidas. Nós continuamos a missa rezando juntos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,